Bom, quarta-feira a partir das 13h15 e sábado a partir das 16h30. Domingo a partir das 9h30, o plantão de atendimento. Nós temos um trabalho social na casa, distribuímos cestas básicas que é feitas todo segundo sábado de cada mês. São para 60 famílias cadastradas. Então, esse pessoal vem aqui receber as cestas. E quem quiser cooperar, ajudar nessa tarefa, pode trazer alimentos não perecíveis para montarmos a cesta básica. Tem algumas pessoas que trazem até a cesta básica pronta. Pois não. São alimentos que eu digo não perecíveis, né? Específico. Se vocês puderem colaborar, a casa agradece. A cada 15 dias, aos sábados, após a palestra e os passes, é feita a distribuição de lanches para os moradores aqui que ficam debaixo do viaduto, aqui debaixo do metrô. Então a gente sai distribuindo sanduíches e sucos para eles. Aqui nas imediações do pessoal aqui de Santana, tem muitos aqui na praça aí. Depois que termina o metrô, tem aquela praça, e seguindo ao longo do metrô, antes de chegar no terminal Tietê também. Então eles já praticamente sabem, já se esperam em fila direitinho lá. É uma obra que a gente faz, um trabalho que é feito assim, mesmo a caridade. A gente faz os lanches, traz aqui, compra as coisas, prepara tudo aqui, os sucos e os lanches, e levamos para distribuir. E é tudo muito bem feito, muito bem elaborado e muito bem recebido por eles. Entendeu? Isso é feito a cada 15 dias. Bom, hoje vamos falar da palestra. Qual é o tema de hoje? Capítulo 13 do Palavras de Vida Eterna. Né? Boas Obras. O livro de capítulo Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. O tema de hoje chama-se Boas Obras. Então vamos agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia que fizemos o melhor de nós. E ao interiorizarmos, fechamos os nossos olhos e fazemos uma análise do que fizemos de bem e o que deixamos de fazer de bem. Não seja o mal, mas deixamos de praticar o bem e a oportunidade de fazer uma boa obra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, que assim seja, para sempre. Amém. Então o Jurandir fará a palestra para nós, no lugar da palestrante. Boa noite a todos. Pessoal da internet também, que o microfone estava desligado, então sejam bem-vindos também, eles vão nos assistir. Né? O tema é, como disse o Nelson, é uma das obras do Espírito Emmanuel, a psicografia do Francisco Cândido Xavier, né? E o capítulo é o 13, e o título é Boas Obras. É um capítulo tirado, Emmanuel tirou da Bíblia, né? Do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Então Jesus disse assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhe vossa luz. O que Jesus quis dizer com isso? Então Emmanuel faz uma narrativa desse capítulo, né, dizendo que Jesus disse muitas vezes que nós nos julgamos unicamente no dever de buscar as alturas mentais, né? As criaturas às vezes deixam de viver uma vida com simplicidade, se deixam levar
pelos defeitos normais das imperfeições, né? Do orgulho, da vaidade, e as criaturas às vezes esquecem que as coisas de Deus são simples, né? E os espíritos de Deus estão na Terra para progredir, e nós recebemos de Jesus toda a diretriz para que isso acontecesse, né? Então, quando ele diz aqui, brilhe a vossa luz, ele diz assim, e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, o que ele pedia para os homens é que todos trabalhassem em conjunto, com muito amor, com espírito de fraternidade, exercitasse a caridade, né? E é claro que tudo isso depende do estado evolutivo de cada criatura. Os povos antigos, nós sabemos que tudo que não chegou e que não chega até hoje, nós vemos que no campo da inteligência, do intelecto, o homem está muitos anos na frente da moral, né? Infelizmente ou felizmente, porque tudo tem seu tempo. Então o homem caminhou muito mais depressa nos eventos, na criatividade, procurando sempre o seu bem-estar. Isso é uma coisa natural, né? Se Deus sabe que no momento nós exageramos, né, nesse aspecto, mas Ele sabe que um dia o homem vai chegar a também o outro lado, né? Que é o outro lado da asa, que é, além da sabedoria, é o amor, né? O sentimento de caridade, é a moral, é o bem sendo exercido na sua amplitude, né? Em toda a sua amplitude. Porque enquanto isso não acontece, nós desenvolvemos a capacidade de termos o conforto material. Então o homem fica muito apegado nas coisas do mundo, né? E nós sabemos que é assim que funciona. Todo mundo às vezes tem um carro bom, quer trocar o ano que vem, um carro novo, tem uma novidade. Então isso tudo é que a gente sabe que é tudo coisa na matéria, tudo no mundo material que nós vivemos. E esse conforto que as criaturas buscam, Deus não é contra que nós trabalhemos pelo nosso, vamos dizer assim, pelo nosso bem-estar. Não. Apenas Deus quer que nós não demos maior importância para as coisas da matéria em detrimento das coisas do espírito, né? Porque a matéria é transitória. Nós estamos, no momento, dentro do invólucro físico, né, material, como nós chamamos, o nosso corpo, mas a inteligência, a fagulha divina, a energia que vem de Deus, é o espírito. Então nós estamos na Terra, então nós precisamos nos alimentar, nós precisamos do nosso lazer, para que as criaturas não caiam às vezes em depressão, é preciso que haja um pouco de ambição. Tudo isso é tudo normal, mas é tudo que é feito sem o exagero, né? E nada com egoísmo exacerbado, como nós vemos acontecer no mundo, né? Perto de nós, longe de nós, enfim, o mundo todo é aquela busca constante pelas realizações surpreendentes, né? Que nós vemos, toda essa queda que nós tivemos aqui, essa crise toda que existiu, mas isso não é mais do que a prova da grande ambição do homem, né? Querendo sempre mais, as instituições quebrando e as criaturas querendo se completar cada vez mais dos seus valores, das coisas perecíveis do mundo, né? Então isso já é um exagero, a pessoa já não é feliz. Ela se deixa levar com uma situação da qual ela às vezes não tem mais retorno, porque ela se envolve tanto na problemática do querer, do poder, que ela esquece de ser, né? Que nós somos criaturas de Deus, nós somos criaturas criadas para nos aperfeiçoarmos no mundo, através das provas da vida. E a riqueza é uma prova da vida. Então é preciso que haja riqueza, porque senão o mundo não se desenvolveria. Nós precisamos dos valores, dos recursos, né? Para através disso desenvolvermos os potenciais, as nações crescerem, enfim, havendo aquela troca constante entre as nações, isso, o comércio, ativamos a indústria, trabalhamos na agricultura, contando com a natureza, o implemento agrícola, os grandes maquinários,
a comunicação pujante que nós temos atualmente, tudo bem, tudo isso é muito válido, é importante nós fazermos isso, termos isso, e o homem aspirar pelo conforto, pelo seu bem-estar e dos seus, né? Mas o que nós temos visto no mundo é um exagero. Se nós formos ver a distribuição das rendas, da renda no mundo, nós vamos ver que tem milhões e milhões, talvez até um terço da população em uma situação até que difícil, né? Sendo que uma pequena parte da população do mundo detém todos os valores, todos os recursos. E dentro desse pessoal que detém essas fortunas, é verdade que também tem uma boa parcela que sabe fazer uma boa administração desses recursos, né? Gerando os empregos, né? Aplicando na indústria, no comércio, no ensino, nos hospitais, isso é a parte do governo que toca o governo, né? Nós sabemos, mas mesmo assim ainda deixa muito a desejar, né? Nós sabemos que o mundo tem condição de abrigar a todos, mas nós sabemos também que por um problema de uma lei de causa e efeito que existe no mundo, muitas criaturas precisam atravessar por agruras, por dificuldades, né? Tem criaturas que realmente passam fome, se bem que não é o caso. O nosso mundo tem bastante condição, produção suficiente para que ninguém morra de fome, mas infelizmente isso acontece aos milhares, aos milhões dos países mais pobres, né? Então nós vemos que as boas obras que Jesus se diz aqui, nós vamos completar a leitura do Emmanuel e depois nós vamos continuar comentando e depois, se tiver alguma dúvida, nós continuamos conversando com vocês. Vamos ver então o que o Emmanuel fala a respeito dessas boas obras, né? Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora. Nós vemos os grandes discursos, né? Todas as religiões, os grandes intelectuais trazem a palavra que é uma maravilha, né? Que a gente fala, olha como uma pessoa fala tão bem, se expressa tão bem, não tenha dúvida, né? Mas não é só isso que Jesus está dizendo aqui, né? Nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime, com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Jesus está bem claro aqui. É preciso que haja evolução intelectual, que o homem está aqui para aprender, para se comunicar um com os outros. É tão bonito a literatura, os grandes contos, a história do mundo, a ciência, a matemática, a química, enfim, tudo aquilo o homem precisa estudar, precisa ter o aprendizado, né? Porque nós estamos em contato diretamente com essas coisas todas do mundo, né? Isso é muito importante, senão nós não teríamos hoje o que nós temos, principalmente no campo da comunicação, que nós estávamos conversando ainda há pouco. O grande desenvolvimento, a evolução foi fantástica no meio dos transportes. Nós vemos a rapidez com que nós nos comunicamos com outro país, né? Ou vamos estar lá no instante, através das grandes aeronaves, dos grandes motores, né? Das grandes indústrias, né? Aeronáuticas. Então nós vemos que é muito importante, Jesus está dizendo isso aqui, né? Agora, com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Isso aqui já é tudo evangelho, puro evangelho. São virtudes que nós temos que desenvolver também, porque aliado, então, à sabedoria do nosso intelecto, da nossa inteligência, então isso vai constituir, então, a formação daquele espírito que todos nós um dia vamos ser. O espírito perfeito, ou quase perfeito, porque perfeito é só Deus, mas nós vamos caminhar para isso.
porque é assim que funciona no universo. Nós somos um planeta pobrezinho dentro do conceito universal. Nós estamos na terceira categoria dos mundos. Ainda somos mundos de provas, expiações, onde ainda o mal atua com maior força, ainda predomina no mundo que nós vivemos o mal. Né? Isso vai se modificar aos poucos, por bem ou por mal, por bem ou pela vontade de Deus e das coisas, da própria natureza, que vai se encarregar de colocar todos nós no trilho, né? Como nós falamos no popular. Com nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Então, todos os atos que nós fazemos de caridade, nós fazemos para os outros, mas na realidade nós estamos fazendo para nós. Né? Porque nós temos que fazer a coisa, o bem, espontaneamente. Né? Nós temos que nos sentir bem. Quando nós fazemos alguma coisa para os outros, mas que está aliviando o nosso coração, nós estamos contentes com isso, tudo bem. Nós não podemos ser hipócritas. Ou somos bons ou não somos bons. Ou fazemos a coisa com amor ou não fazemos a coisa com amor. Não pode ter meio termo. Né? Então, essa caridade, essas boas obras que Jesus se refere, é isso. O homem deve ajudar o homem, o fraco sempre sendo ajudado pelo forte, o rico ajudando o pobre e assim por diante. Né? Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Então, quando nós falamos em fé, né, é alguma coisa que já nós temos dentro de nós, que nós já compreendemos. Nós não somos totalmente materialistas. O materialista, ele acha que ele é absoluto, ele sozinho resolve os seus problemas, ele não precisa de Deus. Muitos nem acreditam em Deus, né? Não acreditam em Deus, a não ser quando realmente venha acontecer um fato que o tire da sua posição. Não é? Então nós sabemos que a fé é uma coisa que nós conquistamos através das nossas observações e da certeza que nós temos da presença constante de Deus no mundo, junto de nós. Porque Deus, como é o Criador do mundo, Ele está em toda parte mesmo, não tenho dúvida. E Deus está criando constantemente, então o universo está se expandindo sempre, sempre. A Terra, no ponto evolutivo que nós nos encontramos, está caminhando aos poucos para uma situação melhor, onde nós chamamos, segundo os Espíritos, da regeneração. Então o mundo vai passar melhor. As próprias condições do mundo vão se modificar fisicamente. E o homem moralmente tem que acompanhar para que faça jus a continuar no planeta como a Terra. É uma questão de força, de magnetismo, porque nós seremos atraídos para o planeta de acordo com o nosso próprio magnetismo, em conjunto com o magnetismo do planeta que nós estamos. No momento, nós estamos num planeta de densidade pesada. Né? E junto do nosso planeta estão conosco também os nossos irmãos que já não estão na matéria, mas fazem parte da Terra, que são em maior número do que nós, estão à nossa volta constantemente. Aqui nós temos muitos, lá fora nós temos muito mais, em todo lugar onde nós vamos, nós temos os espíritos que estão ligados à Terra. Muitos continuam participando da vida do homem como se nada tivesse acontecido. Eles acompanham as criaturas, de acordo com as suas ambições, com os seus apegos. Muitos ainda fazem parte do mundo, porque para passar dessa primeira fase que nós chamamos de umbral, o homem ele vai passar, ele precisa se preparar primeiro. Enquanto ele ainda estiver muito ligado à materialidade, ele continua assim. Né? E fora isso, então, mesmo depois de libertado dos resíduos da matéria, ele ainda continua com os pensamentos no mundo. Assim vai acontecer com todos nós. Nós temos nossos familiares, as criaturas que nós amamos, né? Temos as pessoas com quem nós mantemos relação. Então nós vamos estar, onde nós estivermos, nós vamos estar sempre lembrando dessas criaturas. E depois, à medida que nós vamos nos preparando para a nova vida no espaço, no plano do espírito, então nós vamos conhecendo outras criaturas que a gente já não se lembrava mais. Que já talvez nem estivesse aqui na Terra conosco, mas estiveram conosco em outras encarnações.
Então o mundo vai abrir um leque muito novo para nós. Mas mesmo assim, isso é a humanidade que está ligada ao planeta. Embora esteja junto à Terra, pertence ao plano espiritual, eles pertencem à Terra, ao mundo, planeta Terra, mundo de provas e expiações. Todos nós fazemos esse caldeamento constante, saímos daqui, vamos para lá, estudamos, nos preparamos, vamos combater determinadas deficiências, vamos estudar e vamos indo, porque é essa a evolução. Quando o homem passar dessa fase, vai estar num mundo melhor, onde vai predominar o bem, embora nós estejamos, mesmo no planeta de regeneração, sujeitos a quedas, mas o bem está em maioria. Então nós estaremos já em condição melhor. Isso tudo são os milênios que vêm acontecendo desde a formação da Terra, quando o primeiro homem aqui chegou, não é? Então nós sabemos que o mundo vai desenvolvendo e o universo continua desenvolvendo muito mais. E o nosso conhecimento, embora sendo limitado, a nossa tendência, segundo os espíritos superiores, é sermos perfectíveis. Então nós vamos ter conhecimento quase que total de tudo que nos cerca. O mundo que nós vivemos, o próprio universo, na medida que nós vamos tendo condição de fazer as nossas viagens espaciais quando nós estivermos num campo de moralidade superior. Porque o trabalho continua e a ação continua em toda parte. Não existe a vida contemplativa, como muitas religiões andaram pregando, né? Nós sabemos que seria uma chatice se nós tivéssemos que ficar só olhando, adorando entre anjos e serafins, sem nenhuma finalidade. Isso não existe. Então nós estaremos sempre no aprendizado. Quando não tivermos mais nada para aprender, isso vai ser impossível, né? Porque o mundo, quando nós vamos sempre termos conhecimentos novos, então nós vamos estar sempre construindo alguma coisa. Quando chegarmos à condição dos espíritos puros, então nós vamos estar ali junto com o Criador, trabalhando nas suas obras, como os espíritos superiores trabalham. Agora, vamos voltar para a nossa Terra, antes que vocês comecem a levitar, porque, infelizmente, nós não chegamos nesse estágio. Mas é gostoso, né? Nós sabemos que Deus nos criou para isso, para a perfeição, né? E as nossas dificuldades são passageiras. Elas terminam desde que nós nos coloquemos na posição de lutar contra as nossas imperfeições. Quando nós vencemos as nossas dificuldades, nós vamos ser mais felizes. Nós mesmos vamos ter dentro de nós a certeza, né, de que estão junto de nós os nossos protetores, nossos amigos, nos intuindo. Nós temos o nosso sono físico, em que nós saímos do nosso corpo momentaneamente, vamos encontrar os nossos amigos, não lembramos, não tem importância, mas nós acordamos mais alegres, às vezes, com algum pensamento bom, quando temos uma dificuldade. Então nós estamos em contato direto com o plano espiritual, porque nós somos espíritos, estamos apenas encastelados no corpo físico, provisoriamente, aprendendo, né, encontrando as pessoas que precisam ser encontradas, vindo na família, no lar, junto daqueles espíritos a quem nós amamos, a quem nós temos afinidade, e às vezes outros nem tanto, mas são obrigados a estarmos juntos, para que nós nos ajustemos, aparemos nossas arestas, né, os filhos difíceis, né, os esposos ou a esposa com problemas de compreensão. Então nós sabemos que é assim que forma. Então é através do lar que nós vamos nos burilando, né? Então, brilhar a nossa luz, então nós estamos no mundo, cada um tem o seu roteiro na vida. Nós temos um programa, um processo em que nós vamos trabalhar. Estamos trabalhando ele, mas já foi lá em cima, antes de voltar, ou na faixa vibratória superior, já foi estabelecido. Agora, como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos acertar, fazer a coisa certa, ou continuar nos mesmos erros e continuar depois em sofrimento, em frustração, e quando no nosso retorno nós vamos ficar bastante infelizes, né, e envergonhados muitas vezes com as nossas atitudes que não foram aquelas que nós pensamos que nós não voltaríamos a fazer, a cometer os mesmos erros, né? Então nós temos toda a possibilidade de viver feliz, fazendo muito pouco. A caridade, que diz os espíritos superiores, que fora da caridade não há salvação, não é? Vamos concluir só aqui esse pedaço. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Muito bem. Agora, as coisas, tudo que nós vimos aqui é muito importante. Mas
nós sabemos que as coisas não acontecem assim. Então, nós temos acesso aos livros, nós temos acesso, vamos dizer, dentro do trabalho espiritual, nós vamos conhecendo, de acordo com os depoimentos dos espíritos, as grandes obras, as grandes palestras, os grandes trabalhadores da Seara do Cristo encarnado, que nós vamos aprendendo, né? E nós vamos nos conscientizando se aquilo que está entrando em nós, se nós sentimos que é verdadeiro. O próprio Kardec falava, tudo que vocês verem, lerem, ou vos passarem, passe pelo crivo da razão, né? Nós não podemos ser enganados. Os charlatões existem para todo lado, né? Os falsos cristos e os falsos profetas estão aí distribuindo as suas bênçãos, entre aspas, né, ao povo. Então nós temos que ver onde está a lógica. Se nós temos que praticar caridade, se nós tivermos um recurso em nossas mãos, vamos fazer com que esse recurso ele realmente dê fruto a favor do outro. Então amanhã o pessoal começa a nos trazer o seu alimento não perecível. A alegria é grande, nós juntamos as nossas cestas, vamos amarrando, chega naquele dia de receber aquela alegria. O pessoal, como vocês estão aqui, ficam aqui na frente, nós fazemos uma preleçãozinha, depois aplicamos os passes. Então são criaturas bastante humildes mesmo, né? Pessoal que vem das favelas, vem as crianças. Então eles vão recebendo, recebem às vezes alguma orientação jurídica de um outro companheiro nosso. Então nós fazemos a ficha de cadastramento, nós vamos ver a situação realmente é grave dessas criaturas. Nós temos criaturas que vêm aqui, a mãe cuidando dos filhos, a avó cuidando das crianças, a filha está presa. O outro, porque o pai está preso, o outro abandonou. Olha, nós vemos cada situação tão triste, viu? Mas muito triste das famílias que chegam. Mas a alegria também está aí. Eles ficam contentes que recebem o seu alimento, nós ficamos contentes de fazer a doação, agradecemos em nome daqueles que também nos ajudam. Então essa é a caridade, essa é a maneira da gente fazer brilhar a nossa luz. Não sei se seria tanto, mas o pouco que se faz a favor do próximo redunda em nosso próprio benefício. Essa que é a verdade, né? Então essa aqui é a obra do Emmanuel, né? Que é muito importante, que Deus pede que nós trabalhemos sempre, porque através do nosso trabalho nós vamos espalhar essas nossas ações para que as pessoas também façam o mesmo. No fundo, o que ele está dizendo aqui é uma grande corrente de fraternidade, né? Que através desse trabalho nós vamos também ter aqueles que vão continuar na sequência fazendo o mesmo. Tudo bem. Então nós terminamos aqui esse trecho que ele disse. Então fica bem claro que a luz que nós temos, essa luz, ela vai brilhar aqui e vai brilhar lá, do outro lado. Os espíritos que partem daqui com a sua luz apagada, aí nós podemos fazer apenas uma comparação, que os espíritos que estão bem, com a consciência tranquila, eles têm uma aura mais clara, né? A nossa aura espiritual é vista pelos espíritos do outro lado, sabe da nossa condição moral, por aquilo que nós irradiamos, né? Uma aura mais tranquila, mais serena, e nós irradiamos então um pouco de paz também. Então a nossa aura é mais, vamos dizer, safirina, porque nós não somos espíritos tão superiores, né? Mas nós somos melhorzinho. Então é uma maneira de identificar a cada um de nós quando nós estivermos do outro lado, né? Nós temos grandes trabalhadores da Seara do Cristo que estiveram do outro lado e sofreram com isso, porque eles viam os outros todos iluminados e pensavam, poxa vida, eu não tenho luz nenhuma, eu trabalhei tanto, eu participei do trabalho na casa espírita por tantos anos, 40 anos, 50 anos, e eu não consigo sair dessa condição. Eu queria atravessar uma região um pouco tenebrosa, tinha medo, entendeu? Então os espíritos, aos poucos, então ele vai acordando para a realidade. E à medida que essa passagem aqui me lembra muito do irmão Jacó, né? Do irmão Jacó, ele voltei, esse é o título. Quem quiser ler esse livro, é interessantíssimo. Jacó foi ele foi dono da uma grande firma aí, uma empresa Edson, né? Ele era um homem que participou muito, e ele teve uma vida intensa também pelo lado espiritual.
Ele teve uma entrevista dele com o próprio Thomas Edison, na Califórnia, conta, acho que o irmão X que conta. Então, a literatura espírita é rica por causa disso. Nós vamos encontrar depoimentos de espíritos, aí a gente fala, puxa, será que é verdade? Não, né? Depoimento da própria Marilyn Monroe, em Hollywood, o Humberto de Campos em entrevista. Então, os espíritos continuam trabalhando. Era um grande jornalista, igual o André Luiz, um grande médico, mas se tornou um grande repórter, um grande jornalista no plano espiritual e mandou para nós aqui, através do Chico Xavier, tantas obras que nós podemos aprender muito com elas e com os depoimentos dele. Então é muito interessante. Então nós vamos ter um dia que brilhar a nossa luz, né? Para que nós não tenhamos medo de nada. Nós vamos atravessar os espaços aí, atravessar esses umbrais da vida e vamos nos preparar para novas reencarnações, se Deus quiser, né? Então, por enquanto é isso só. Um abraço a todos, boa noite, obrigado pela atenção. Se tiver alguma pergunta, nós estamos aqui. Mais uns minutinhos, né? Sim, senhor. Depende do seu ponto de vista, da sua colocação. Por exemplo, se uma pessoa está doente, muito ruim, e nós temos, por exemplo, hoje a ciência está evoluindo com o problema da célula-tronco, por exemplo, né? Então vamos dizer que a pessoa receba aí uma doação e realmente consiga superar um mal que seria quase como determinando a sua saída aqui do mundo. Então ele teria uma vida mais longa, receberia mais um pouco de vida aqui com... Né? Não, o senhor falou em ciência, então vamos determinar, porque a ciência é ampla, né? Não é? Então, mas a medicina não serve como exemplo? Serve como exemplo? Não. Vamos dar um exemplo, a medicina. Os transportes. Como é que se fazia transporte nos outros tempos? Era muito difícil. Era a pé, então, com cavalo. Né? Hoje, você tem coisas, aparelhagens, quase instantâneas, né? Isso aí não dá um certo alívio para as pessoas, uma felicidade de poder se comunicar com o outro. Os nossos contemporâneos, nós talvez não pense assim, porque quem está vivendo nesse século que nós estamos vivendo, estão tendo muita dificuldade. Uma cidade, uma loucura urbana como São Paulo, por exemplo, as pessoas estão sofrendo o problema do transporte. Se o senhor disser que realmente o transporte evoluiu, né, com relação ao início, lógico, evoluiu muito. Agora, as dificuldades, a felicidade é muito relativa aí. Né? Nós vamos ter a felicidade quando nós pudermos estar andando sozinhos, sem atrapalhar a vida de ninguém, seria bom. Aí sim, né? Então, mas a alegria é questão de fórum íntimo. Às vezes a pessoa está num lugar ruim e está bem. Bom, a luz que eu estou falando para o senhor é uma luz superior, né? Não é essa nossa luz muito material. É a luz da alegria interior, né? Que parte do homem já muito ligado com Deus, né? Sim, vem ajudar o homem, como não? Vem. Lógico. Então, claro. Se o senhor, por exemplo, fosse andar num continente para o outro, uns anos atrás, e hoje o senhor pega um avião em 2 horas, o senhor está lá nas cordilheiras, a diferença é muito
é muito bom, né? Essa pessoa... Mas é que tá, depende do estado de cada um. Às vezes a pessoa está num avião, mas a cabeça dela não está nem ali, ela não está pensando com esse assunto que o senhor está falando sobre a felicidade. Ele está preocupando em chegar logo, ele nem sabe agradecer a Deus naquele momento que ele está passando. Então, por isso que nós temos que caminhar junto, a inteligência e a sabedoria, mas o amor também, a caridade, viver, né? É. Claro, lógico. O Espiritismo acompanha a ciência até o fim. Se amanhã a ciência provar algum fato, o Espiritismo vai estar junto. E ao mesmo tempo vai acontecer com a ciência com relação às coisas, às orientações espirituais. Aos poucos vai melhorar. Nós vamos chegar lá. Muito bem. Obrigado, viu? Você vai terminar aí. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta para o Jurandir, ele vai estar aqui até mais 1 hora, 2 horas, nós estamos aqui ainda. Se alguém queira fazer uma pergunta para ele a respeito do tema de hoje, fiquem à vontade. Agora chegou o momento das nossas doações. Depois de tanto recebermos e pedirmos as coisas a Deus, agora chegou no nosso momento de doar harmonia, doar amor ao nosso próximo. Então vamos mentalizar as pessoas mais necessitadas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Como o próprio Jurandir falou, muitas pessoas ainda passam sede, passam fome, não têm o que comer, o que vestir, o que calçar. Vamos pedir amor e compreensão aos que detêm a fortuna, a riqueza, para haver uma melhor distribuição de renda neste nosso país. Uma minoria das pessoas tem tudo, e uma maioria enorme, de quase 100%, não tem quase nada, consegue viver com menos de um salário mínimo, o que é inconcebível no século XXI. Então vamos pedir a essas pessoas que detêm o poder, que detêm o conhecimento e o dinheiro, que abram seu coração e raciocinem de uma maneira mais caritativa, mas em termos de doação. Vamos distribuir melhor as nossas riquezas e ajudar o nosso próximo menos favorecido. Então, por aqueles que se encontram nas ruas, pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelas pessoas que se encontram nos hospitais, passando por enfermidades, por provações. Vamos doar amor, compreensão, paz, muita fé e confiança, aqueles que consigam ter perseverança e paciência para passar por tudo isso, porque estão passando. Para aqueles que se encontram nos presídios, homens e mulheres que cometeram crimes, cometeram coisas ofensivas à lei de Deus e à lei dos homens, que estão pagando por isso, que em seu coração, o coração deles tem uma fagulha de amor, uma fagulha de serenidade, como diz, cair na real e ver que cometeu um erro, cometeu um crime, e que se arrependa enquanto é tempo. Porque nosso Pai, Deus nosso Pai, não quer a morte do pecador, não quer a punição. Todos são seus filhos e todos merecem uma segunda chance. Tem compaixão. Pelos governantes do nosso país, por aqueles que estão no poder, que usem o seu raciocínio, sua inteligência para uma melhor harmonia entre as pessoas, entre os ricos e pobres, entre muitos estados carentes e que precisam de ajuda. Pelos governantes do mundo, pelos países ricos que detêm todo o poder e governam todo o planeta. E também pensem do lado do amor, da caridade, da fé e da compaixão junto aos seus irmãos e cidadãos. Afinal, somos todos filhos de Deus e perante Deus somos todos irmãos. Por nossos lares, por nossos familiares, filhos e filhas, por aqueles que já se foram, já passaram para o mundo espiritual, que têm um esclarecimento que a vida continua, a morte não existe, é apenas uma passagem de uma dimensão para outra.
e continue o seu caminho, a caminho da evolução. Por nossos familiares que aqui se encontram doentes, que aqui se encontram necessitados e desesperados, que Deus tenha piedade deles e infunda no coração deles o amor, a compaixão, a fé, a esperança e muita paz. Agradecemos a todos e agora vocês aguardem aqui e vamos passar para a nossa fase dos passes. Muito obrigado. Que assim seja.